Bom dia, senhores. Vamos começar a nossa coletiva de imprensa, então. Primeiramente, agradecer todos os canais presentes, né, acompanhando esse importante passo da prestação de contas do projeto. É um projeto, como eu já falei, interinstitucional, então agradecer o apoio do Ministério Público, agradecer o apoio do Poder Judiciário e agradecer o apoio da Casa Noeli. Infelizmente, nós não temos apenas o representante do Poder Judiciário para poder tratar, mas tem uma participação importantíssima, né, para os senhores terem conhecimento, porque não há o face a face sem que haja a decisão, a determinação judicial para que o agressor possa participar do projeto. Como foi bem colocado, nasceu aqui da parceria entre a Polícia Militar e o Ministério Público, principalmente o nosso sargento Ronaldo e a doutora Elba, que foram os precursores desse projeto. A Polícia Militar ela já trabalha há muitos anos um trabalho de prevenção contra a violência doméstica, né, através da conhecida já Patrulha Maria da Penha, presente em todas as nossas unidades, né, da Polícia Militar. E nós demos um passo muito importante, como foi bem falado, é impressionante o número, porque a reincidência ela é ali na casa de 1% daqueles agressores que participaram do projeto Face a Face. São 228 e nós tivemos apenas 2 reincidências, ao passo que a gente percebe um valor muito maior daqueles que não participaram do projeto e se tornaram reincidentes. Nós temos cerca de 300 que não participaram do projeto e mais de 70 deles reincidiram. Então é um número, o resultado, a efetividade do projeto Face a Face, ele realmente é uma notícia muito importante, muito alvissareira, que traz ânimo para a nossa população, e a Polícia Militar tem sim, respondendo agora diretamente à pergunta, tem sim interesse em trabalhar, mas é preciso a gente entender que não é todo o policial militar que tem os mecanismos necessários para trabalhar nessa frente, né? Como nós encontramos aqui o nosso sargento Ronaldo. Então é muito importante que nós tenhamos primeiro um treinamento, uma capacitação, uma seleção do profissional adequado para poder trabalhar nessa frente e a gente poder alcançar os mesmos resultados que nós temos aqui. Então, nós temos sim interesse, mas existe todo um processo que é preciso passar para que a gente não perca a efetividade do projeto. Primeiramente, bom dia, agradecer aqui a oportunidade de estarmos aqui podendo entregar para a sociedade o resultado daquilo que nós desenvolvemos ao longo do ano de 2025. Agradecer à promotora Elba, Elineide, ao comandante do batalhão, Coronel Rodinei, ao Coronel Estrela, lá nosso comandante da Coordenadora de Ações Sociais, e ao senhor comandante, que assumiu aí de uma forma extraordinária o comando da Polícia Militar e já de imediato, no primeiro contato que tiveram conosco, dando todo o apoio a essa iniciativa desse trabalho. Bom, quando você pergunta como nasceu essa ideia, esse trabalho, essa vontade de atuar nesse sentido, eu vou ter que responder pessoalmente, não só por mim, mas também pelos meus companheiros de trabalho. Nós somos pais, maridos, homens, e nós nos defrontamos com situações que muitas vezes nós vivenciamos no nosso dia a dia. Homens que estão destruídos, homens que se perderam ao longo do caminho, homens que não sabem qual o caminho perseguir, homens que perderam as rédeas da família, muitas vezes por questões que poderiam ter sido resolvidas se tivessem tido uma instrução, uma orientação ou uma intervenção no tempo certo. Então nós entendemos que nós poderíamos ir muito mais profundo no processo de restauração se nós não canalizássemos a energia 100% para tratar com as mulheres. Nós entendemos que para proteger efetivamente as mulheres, nós precisávamos passar também pelos homens. Porque senão nós estávamos só trocando o endereço da agressão. Porque nós resolveríamos um problema tratando com a mulher, afastando o homem, mas esse homem, quando se relacionasse com uma outra mulher, ele ia praticar as mesmas ações, cometer os mesmos erros, e novamente
haveria uma degradação familiar. E nós, em conversas particulares, não é o sargento Ronaldo, o sargento Ezequias, sargento Anderson, sargento Rosicléia, sargento Regivane, sargentos Jaderson e outros que já passaram pela patrulha que idealizaram esse projeto em conjunto. Esse não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo, mas eu não posso também deixar de dar crédito a algo que está acima de nós. Esse projeto ele foi feito de joelho no chão. Homens se prostraram por um propósito maior do que simplesmente trabalhar na linha operacional da prevenção da criminalidade. Nós avançamos nesse sentido. Nós entendemos que para efetivamente entregar uma polícia comunitária, uma polícia preventiva, nós precisávamos tocar um dedo numa ferida mais profunda. E quando os homens chegam aqui, como foi perguntado na primeira entrevista, eles chegam extremamente raivosos, extremamente revoltados, eles acham que vão ser punidos, eles acham que vão ser novamente ali, sofrer alguma consequência. E quando eles encontram o que é entregue aqui dentro, a maneira como é entregue, nós colhemos um resultado que está aí, menos de 2% de reincidências. Homens estão entendendo qual é o seu papel. Homens estão compreendendo qual que é verdadeiramente a sua missão dentro de uma família. E quando ele não conseguiu cumprir naquela família, ele compreende que ele pode cumprir em outra. E a partir daí a gente gera verdadeiramente uma mudança. Os dados que vão ser apresentados aqui falam também de economia financeira. Quando a gente fala aqui que 30% dos homens que não passaram pelo projeto descumpriram a medida, a gente está falando que foram ocorrências que foram acionadas na polícia, foram viaturas deslocadas para atender a ocorrência, foram novas famílias agredidas, foram hospitais muitas vezes recebendo mulheres machucadas e tendo que intervir de forma na saúde. Então nós estamos falando de uma política de apoio a uma restauração familiar, mas também estamos falando de economia financeira, estamos falando de política de restauração. E esse projeto ele se mostra como uma ferramenta extremamente utilizável e replicável. Por isso que eu volto a dizer, não é do sargento Ronaldo, é da PM, é da sociedade, e nós queremos, através dessa apresentação aqui, prestar contas do resultado daquilo que nós idealizamos lá atrás. Só aqui para finalizar, todo esse trabalho, ele depende de outras pessoas que estão dentro de um contexto ali, que às vezes não aparece, mas que são fundamentais. O pessoal da mídia, por exemplo, o pessoal lá do batalhão que divulga os trabalhos, enfim, para não ser injusto com todas as pessoas e personagens que estão envolvidos nesse projeto. Nós temos que fazer análise de dados com muita cautela. Muitas vezes o número de aumento representa positividade, é justamente o que você falou. Nós trabalhamos com essa análise de dados. Por exemplo, se nós pegarmos o número de medidas protetivas que são expedidas hoje, a sensação que nós vamos ter é que está aumentando muito o índice de violência. Mas o que nós podemos afirmar é que está aumentando o índice de confiança na polícia, porque as violências que a gente identifica lá no registro da ocorrência, elas já aconteciam há 5, 6, 10, 20, 30 anos muitas vezes. Então ela só não estava sendo noticiada. Elas tiveram coragem de noticiar. Então mulheres que nunca denunciaram e faz 10, 15 anos que estavam sofrendo agressões. Então nós não estamos trabalhando com o aumento da violência, estamos trabalhando com o aumento da denúncia da violência que estava escondida dentro das casas. E as mulheres passaram a confiar mais no trabalho, agora com face a face com certeza vão confiar ainda mais, porque nós temos mulheres entrando em contato conosco, agradecendo pelo trabalho que está sendo feito, porque estão, por exemplo, vendo os pais retornar ao convívio com os filhos de uma maneira pacífica, entendendo que a mulher tem a vida dela a partir daquele momento, e ele precisa agora canalizar energia para os filhos, para aquilo que ainda resta, algum tipo de restauração para ele, ou de perspectiva de crescimento da vida pessoal dele. Conforme o sargento Ronaldo falou, de início já existia, antes mesmo da implementação do face a face dentro do sistema de justiça, já havia atividades na esfera privada que já eram conduzidas pela Patrulha Maria da Penha, mas a intenção era trazê-las para dentro do sistema de justiça. Então, ano passado, mais ou menos acho que no início do mês de fevereiro, recebi aqui no Ministério Público o sargento Ronaldo, tenente-coronel Rudinei, com a proposta do face a face, para poder trazê-lo para dentro do sistema de justiça, porque não existia. Num processo de medida protetiva de urgência, normalmente o requerido é um homem, mas pode ser uma mulher também. Requerido é quem?
é aquela pessoa que recebe a medida protetiva e ela tem que cumprir a medida protetiva. Por exemplo, a mulher vai à delegacia, fala que está se sentindo ameaçada e pede a medida protetiva. Essa medida protetiva pode ser direcionada tanto para um homem quanto para uma mulher. Não é só o homem que tem que cumprir medida protetiva, não. E a gente sabe que, na maior parte das vezes, é o homem que é alvo dessa medida protetiva. Então, na prática, havia muitos questionamentos de pessoas que tinham essa medida protetiva e não sabiam como não descumprir, muitas dúvidas se podiam ou não manter contato, principalmente com familiares da vítima, e a gente estava sentindo dentro do Ministério Público, tanto eu quanto a doutora Lucila, que é promotora também da 6ª Promotoria de Justiça, que atua na violência doméstica também, como que a gente ia tentar resolver esse assunto na prática, porque não estava fácil, era um vai e vem de processos que estava dificultando o nosso trabalho. Pois bem, então quando nós recebemos essa proposta, logo o Ministério Público já articulou junto ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário ouvisse a proposta e incluísse na decisão que defere a medida protetiva a obrigação do requerido comparecer à palestra do face a face aqui no auditório da Promotoria de Justiça de Ariquemes. E foi feito. Nossa primeira reunião de alinhamento foi dia 20 de fevereiro de 2025, ou seja, completou um ano. Nosso lançamento foi dia 20 de março do ano passado, e desde então tem havido os projetos, as palestras do projeto uma vez ao mês, sempre conduzida pela Patrulha Maria da Penha, com a ajuda, os esforços dos parceiros, Casa Noeli e, eventualmente, o Ministério Público se faz presente nas palestras também. Os resultados obtidos é de alta resolutividade, não à toa. Este projeto concorreu ano passado no concurso de boas práticas da CONAMP. A CONAMP é a Associação Nacional do Ministério Público, tendo ficado como finalista na categoria resolutividade, e o que nos encheu de bastante orgulho. Atualmente está em fase de institucionalização dentro do Ministério Público. Nós pedimos, membros do Ministério Público, pedimos a institucionalização do projeto, então está tramitando, a fim de que no futuro se torne uma efetiva política pública. Estamos caminhando. Mas vejam só, um projeto que nasceu sem recurso próprio, do voluntariado, da boa vontade das partes, dos parceiros, e chegamos onde estamos. Já podemos visualizar algumas mudanças dos requeridos que já prestaram depoimento, mandaram mensagens, áudios falando que como a palestra foi importante para mudar o seu comportamento dentro de casa. Então, é o que eu falo, o escopo inicial, o objetivo inicial do projeto Face a Face é que o requerido não descumpra a medida protetiva, porque se ele descumprir, vai acarretar um crime que está no artigo 24A da Lei Maria da Penha, crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, veja o grande problema. Então, se ele não descumprir, não vai ser caracterizado este crime. Mas não é só. Aqui nós estamos vendo transformações de vidas, porque está vendo também a mudança do comportamento dos requeridos, quando eles retornam às suas casas, quando eles voltam a ter contato com a sua família, depois de ter passado pela orientação aqui das palestras, e as palestras, elas não focam só na questão jurídica. Esse é apenas um dos eixos das palestras. Aqui se trata sobre realmente o que é uma medida protetiva de urgência, prazo de duração, onde que está na lei, todos esses aspectos legais. Mas também a abordagem a respeito assim, dos aspectos espirituais também, em como aquela medida protetiva vai ser causa transformadora
da mudança interna. Muitas vezes eles vêm aqui, a maioria das vezes, né, Sargento Ronaldo, com a cara mais fechada do mundo. Eles entram aqui com a cara bem amarrada. Mas depois eles vão ouvindo a palestra, né, o semblante já é outro. Então eu falo que aqui já começa a transformação, e a transformação continua dentro dos lares. Então, para o Ministério Público é uma alegria e uma grande satisfação nós estarmos parceiros desta iniciativa de alta resolutividade e eficiência. Nós esperamos aprimorar o projeto, corrigir as falhas, porque, claro, tem, né? Nós estamos ainda numa fase até ainda embrionária, estamos ainda fazendo um ano, mas eu vejo assim que a boa vontade de todos os parceiros é algo assim de destaque, porque se todos não tivessem aqui unidos no mesmo propósito, esse projeto ele não teria chegado onde chegou. Ele tem aptidão para ser também expandido para outras comarcas. Já tivemos, sim, convites de outras comarcas, a exemplo de Pimenta Bueno, para poder implementar este projeto por lá. Tem também viabilidade de se expandir por todo o país, porque ele também é replicável, ele atende a esses requisitos. Então, eu externo aqui minha felicidade de contar com a presença de vocês, sociedade civil, Polícia Militar, a imprensa que sempre nos acompanhou desde o início, está conosco na divulgação do Face a Face, e desejo que o Face a Face que nasceu aqui em Ariquemes, ele possa também ter os seus frutos espalhados aí por todo o estado. Obrigada. Acontece às vezes, porque lá na medida protetiva vem escrito que o requerido não pode se aproximar da vítima, tem que manter X metros de distância, não pode entrar por qualquer meio de comunicação, seja ele virtual, presencial ou por interposta pessoa, também não pode. Mas o que a gente vê na prática, que às vezes acontece sim essa aproximação da mulher, a mulher às vezes é convencida sim de retirar, nós falamos assim, de revogar a medida protetiva de urgência, e às vezes acontece do casal reatar. E a mulher, por livre e espontânea vontade, por mais que tenha tido ali um contato inicial, uma ideia inicial do homem, para que a medida protetiva fosse retirada, mas que ela anule, ela aceita, e eles retomam o relacionamento. Acontece. E acontece também deles retomarem o relacionamento, acabarem discutindo, ela se sentir em situação de risco e novamente pedir a medida protetiva. Aqui nós temos diversos casos para todos os gostos, envolvendo medida protetiva, prorrogação de medida protetiva, revogação de medida protetiva, enfim, a temática é muito abrangente. E cada caso é um caso, porque cada um tem suas especificidades, suas peculiaridades, e tudo isso a gente analisa, no caso do Ministério Público, quando vai dar o parecer para o juiz, ou para a juíza, né, para o Poder Judiciário, decidir a respeito do pedido das partes. Posso complementar? Pode. Vou aproveitar complementando a sua pergunta, com relação à questão do retorno ao lar. O trabalho de face a face é muito importante a gente deixar claro que ele só acontece depois que é feito todo um trabalho de acompanhamento e visita para as mulheres. A prioridade nunca deixou de ser e não vai deixar de ser atender as mulheres, porque o face a face visa proteger a mulher, uma vez que o homem não voltando ao processo de descumprimento, não havendo a reincidência, a mulher vai estar protegida. Só que com relação ao retorno ao lar, é importante a gente deixar um dado aqui, e a gente usa esse dado com muita assertividade com as mulheres. Quando a gente faz a visita, nós deixamos muito bem esclarecido todo o contexto, inclusive do retorno ao lar. Por exemplo, nós temos a afirmação hoje que, com base nos nossos atendimentos da Patrulha de Ariquemes, 100% dos casos das mulheres que retornaram ao relacionamento
voltaram a ser agredidas em níveis mais graves. Então, isso é um dado de alerta para as mulheres. Quem tem medida protetiva e dá um passo regressivo no sentido de retornar ao lar, nós orientamos a ela. Não é que nós não queremos a reconstrução do ambiente familiar, mas os dados falam que as mulheres que voltaram e são atendidas por nós, todas elas, todas voltaram a ser agredidas em níveis mais graves. Então isso é um alerta. Nós já tivemos casos, por exemplo, quando a gente passa essa informação para a mulher, ela desiste na hora. Falar, então eu não vou ser mais uma. Por quê? Porque às vezes não houve um aprofundamento do processo de reflexão de mudança. Às vezes o homem não está preparado ainda para o retorno. Aí isso explica aquele ciclo da violência que é a lua de mel, tensionamento, violência. Então nesse caso ele está na lua de mel, se arrependeu, vai pedir perdão, vai dizer que não vai fazer mais, como é normal geralmente num ambiente de violência. E a mulher muitas vezes, porque quer viver a lua de mel novamente, retorna para o relacionamento, mas não tendo a profundidade de certeza de que houve mudança total. O projeto Face a Face trata dessa mudança. Quando ele passa pelo processo e segue aquilo que é orientado, que leva um certo tempo posterior ao processo, aí eu posso dizer que ele está preparado para uma restauração, talvez, da família. Então, serve de alerta para as mulheres. A sua pergunta é uma pergunta importante e que as mulheres precisam estar muito bem atentas a esses dados, porque eles falam muito e falam sobre violência e possível feminicídio. Ok? E aí eu gostaria só que a senhora pudesse falar também sobre a participação para a nossa sociedade entender aonde entra a Casa de Acolhimento na participação do projeto Face a Face. Bem, bom dia a todos aqui presentes. Agradecer, então, aqui ao comandante pela oportunidade de estarmos reunidos no lançamento de mais uma edição aqui desse projeto. Em nome aqui da doutora Elba e Ronaldo, parceiros, desse projeto. Agradecer a todos os presentes. E sim, a Casa Noeli dos Santos é uma instituição de acolhimento a mulheres em situação de violência, que essas mulheres são acolhidas por um período de 1 até 90 dias, juntamente com seus filhos e filhas. Então, é uma instituição que, inclusive, essa semana completa 15 anos de existência. O lançamento desse projeto aqui é um projeto para uma pretensa política pública, nós estamos trabalhando para isso. Então, quanto ao Casa Noeli dos Santos, nós vemos que é um sucesso, pensando que nessa trajetória de 15 anos, onde nós já acolhemos muitas mulheres que, inclusive, já perderam vidas, e tiveram seus corpos também mutilados, enfim, impactada de forma muito expressiva nas questões psicológicas, nós entendemos que não basta somente acolher essas mulheres, mas que nós também precisamos pensar em ações conjuntas quanto rede de enfrentamento à violência, para que a gente consiga romper esse ciclo da violência. Para nós que trabalhamos diretamente com essas mulheres, sabemos que romper com esse ciclo, para não haver as reincidências e para que não haja que essas mulheres percam suas vidas, é necessário pensar para além do acolhimento, que nós ofertamos quanto Casa Noeli dos Santos. É necessário pensar um projeto onde nós trabalhamos diretamente com a causa do problema, que são esses requeridos. E a partir desse projeto aqui, nós visualizamos com certeza nos rostos deles, nas falas, todos eles, a gente sempre passa do horário, porque a maioria quer ficar, quer entender melhor, quer tirar dúvidas, quer fazer relatos dizendo, olha, eu cheguei aqui muito bravo e agora eu estou saindo com um coração leve, repensando na minha própria ação. Então, é um resultado que nós, quanto rede, quanto membros, pessoas que estamos diretamente envolvidas, saímos com o coração quente, realmente com esse resultado efetivo do projeto. Então, não só a Casa Noeli dos Santos, o Ministério Público, mas toda a rede todos os órgãos precisam acolher esse projeto por conta do seu sucesso que tem alcançado. Então, a gente precisa replicar para os homens, não só quem está quanto requerido, mas para o homem também vir aqui ouvir o que é colocado nesse projeto, que eu tenho certeza que para qualquer homem, para qualquer pessoa, vai servir como mudança e a gente mudar a realidade que nós temos aí tão triste, que é a questão que a violência contra as mulheres traz para a nossa sociedade. Muito obrigada. A violência financeira, essa realidade da dependência financeira dessa mulher, é um dos pontos que aprisiona e faz com que essa mulher permaneça nessa relação abusiva.
Então, quando a gente fala em fortalecimento da rede, é necessário a gente pensar no acolhimento, mas para além dele também, pensar em como gerar fontes de geração de renda para essa mulher, profissionalização, que é um dos pontos que a Casa Noeli dos Santos também oferta, quando não oferta de forma diretamente ali internamente com essas mulheres, é encaminhado para a rede, para os órgãos parceiros, programas governamentais através da Secretaria de Assistências e outros órgãos, mas pensando para além da complexidade que essa violência traz. Então, é necessário pensar quanto rede em todos os elos, em todos os setores, financeiro, psicológico, social, previdenciário, jurídico, enfim, todas as áreas é preciso dar mãos para poder a gente conseguir realmente efetivar políticas públicas e acesso a todos os serviços para essas mulheres romperem com o ciclo da violência.